Fala aí galera, daqui é o Shield Slam do Kojano WoW e hoje eu vou falar sobre 20 coisas que vão fazer de você um tanque melhor. Então se você se interessa por esse assunto, continua aí no vídeo. Então é isso, galera. O pessoal tá me perguntando aí, Shield, me dá umas dicas aí pra tanque, me dá umas dicas pra essa classe, pra aquela classe, não sei o que. Vai, me ajuda, moça! Então eu decidi fazer esse vídeo num geral de 20 coisas que você pode aprender para melhorar o teu tanque, tá? Esse vídeo vai ser feito em vários níveis, tá? Tem um nível noob, o iniciante, totalmente iniciante, o médio e o avançado, tá? À medida que o vídeo vai continuando, você vai ter aqui em cima ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer lugar que você vai ver o nível de tanking que vai ser requerido para as dicas que eu vou dar, tá? Então a primeira dica é: não tenha medo. Principalmente, acima de tudo, não tenha medo de tancar. Vá fazer o que você tem que fazer. Se quer fazer uma heróica, uma mítica, um mítico plus, o que o pessoal te convidou para fazer, vai e faz. Não tenha medo de tancar, tá? Iniciante, médio, avançado, nunca tenha medo. O pessoal muitas vezes me fala, que eu tenho medo de tancar tal coisa. Eu queria jogar de tanque, mas eu tenho medo, eu não sei se eu aguento a responsabilidade, não sei o que. Não, tá? Não tenha medo, vai e tanca. A segunda coisa que você deve saber: comece devagar. Começa fazendo quest, tá? Depois passa para DG normal, depois vai fazendo uma DG heróica, depois sim você vai para uma DG mítica. Se você não está confortável, volta atrás na DG normal, vai aprendendo com o teu char e vai fazendo pouca coisa. Você não precisa ir tancar a raid logo de início, você pode começar a tancar em quest sem ninguém saber, se você não quer contar para ninguém que está tancando, entendeu? Você vai tancando em quest, em DG normal, DG heróica, aí você vai aprendendo aos pouquinhos como fazer as coisas. A terceira dica é: peça dicas a outros tanques da sua classe ou assista a alguns canais. Uma das coisas que o pessoal não gosta de fazer é falar com um tanque da mesma classe. Não gosto de você, eu digo, vai tomar no... Isso é errado, você deve sempre falar com um tanque da mesma classe. Eu, que estou bem experiente em Warrior e por aí fora, eu converso com outros Warriors sobre a minha classe. Há sempre uma ideia ou outra que o cara sabe mais do que você. E há sempre uma ideia que você consegue partilhar com o cara. Então assista canais e converse bastante com outros tanques. A quarta dica é: aprenda sempre a posicionar o boss ou o pack, tá? Se é um pack de mob, se é um boss, você deve sempre aprender a posicionar ele do jeito certo, tá? Vai ajudar a sua raid milhões se você coloca o boss no lugar certinho que tem que ser colocado. Vai ajudar teu healer, vai ajudar os teus DPS, vai ajudar em tudo. Então, pergunta, se informa e saiba sempre aonde posicionar o boss. A quinta dica é: aprenda a fazer o kiting. A frase kiting, ela vem de kite. Um kite, em inglês, é basicamente uma pipa, tá? Então, basicamente o que você está fazendo é soltando pipa, tá? Você está agrando os mobs, tá? Porém não tancando eles. Na altura de Mítico Plus e alguns outros bosses ou alguma coisa assim, você vai precisar de estar com agro nos mobs, mas não exatamente tancando eles, porque eles vão te matar devido a algum debuff ou algum dano que você toma a mais, etc. Se você aprender essa arte de kitear, que o pessoal chama de kitear, você vai conseguir tancar sem tomar dano. Dica número 6. Teste-se nos campos de teste. Vai lá nos campos de teste, no treinador de classe, e testa até onde você consegue chegar. Você faz o bronze, faz o prata, faz o ouro, faz o infinito 10, o infinito 20, o 30, e depois vai ver até quantas levas você consegue chegar. Sempre teste a sua capacidade de acordo com o que você consegue nos campos de teste e nas DGs normais, heróica e por aí fora. Dica número 7. Saiba qual o seu limite. Essa vem da dica número 6. Você, se testando, você vai saber qual o teu limite, tá? Então você vai sempre indicar para o pessoal: eu consigo fazer até aqui.
Daqui pra frente eu não me garanto. Aí o pessoal também já vai ser mais leniente com você, vai ser mais calmo e vai entender a sua situação. Dica número 8. Saiba qual CD usar e quando usar ele. Cada classe tem CDs diferentes, tá? Cada classe usa um CD diferente para determinadas coisas. Então, você precisa saber o que a sua classe tem, qual CD que ela oferece e como e quando você deve utilizar ele. Num exemplo de Warrior, por exemplo, existe o Brado Desmoralizador, que reduz em 20% o dano tomado do alvo ou alvos do Brado Desmoralizador. Eu utilizo ele mais quando eu tenho vários mobs, quando eu estou tancando uma DG e por aí fora. Lógico que você pode utilizar ele no boss, vai reduzir em 20% o dano que o boss te dá. Mas se você utilizar num pack de mobs, por exemplo, vai reduzir em 20% o que todo mundo te dá. Então, por exemplo, é uma habilidade que você pode utilizar em AoE. Há outras que não. A marca de fogo do Caçador de Demônio, ela é single target, tá? Tirando algum talento ou outra modificação, ela continua single target. Então, ela funciona bem contra um boss, entendeu? Já não tanto contra um AoE, entendeu? Então, saiba qual CD usar e quando você deve utilizar ele. Dica número 9. Seja paciente. Tenha calma com os outros jogadores e com você mesmo. Do mesmo jeito que você está treinando para ser tanque, os outros também podem estar treinando para ser DPS ou healer. Entenda onde cada um dos jogadores da sua PT ou raid está. Se você for um tanque que transpira confiança ou paciência, você vai ter uma reação dos outros jogadores totalmente diferente. Dica número 10. Seja uma pessoa presente. Essa vem da dica número 9. Você, como tanque, deve ser uma pessoa presente, uma pessoa comunicável, uma pessoa que está lá para os outros, tá? Você precisa se comunicar, precisa saber o que fazer, o que não fazer, você precisa entender a luta, você precisa de muitas coisas ali. Então seja uma pessoa presente, não seja aquele cara que fica calado a noite toda e não fala com ninguém. Eu não vou falar mais nada não. Dica número 11. Se torne amigo do outro tanque. Quando você está numa situação de raid, você deve sempre ter uma ótima comunicação com o outro tanque. Seja para trocar taunt, seja para planejar em quantos stacks vocês vão trocar o boss um do outro, seja para planejar em que posicionamento vocês vão colocar ou um AD ou um tanque, você deve sempre ser amigo do outro tanque e se comunicar bastante com ele. Seja por Wisp ou por chat individual, o que você quiser. Tá? Mas se comunique com o tanque, preferencialmente por voz, tá? É mais fácil, vocês se combinam bem melhor e não tenha medo. O outro tanque é exatamente uma pessoa igual a você, então é só pegar, conversar com ele para ele entender a sua situação e você a dele. Dica número 12. Conheça seus healers. Essa dica é também para raid, tá? Quando você está em raid, também em PT, mas quando você está em raid, você tem de 3 a 6 healers dependendo da raid que você está fazendo, tá? Conheça bem como cada um deles funciona. Saiba se o healer prefere curar a raid, saiba se o healer consegue reagir a um pico de dano seu ou não. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Se ele não consegue reagir, tenha sempre em mente que você tem sempre que rotativar os teus CDs de tomar dano porque o healer não consegue reagir a um pico de dano que você tenha tomado. Se ele consegue reagir, de repente você pode guardar o CD para utilizar numa fase mais feia lá da luta, entendeu? Porque ele vai conseguir reagir bem ao pico de dano que você tomou. Então conheça bem seus healers. Dica número 13. Peça externos. Essa dica também é para raid, tá? Sempre peça externos, tá? Externos que a gente chama é o seguinte, são CDs, habilidades que vêm de outros jogadores. Sempre peça ao seu healer para proteger você com um Pain Suppression, com um Iron Bark, peça ao outro tanque para dar um Sacrifice em você, ou outras habilidades, tá? Sempre tem alguém que possa dar um externo para você. Então, seja uma pessoa presente, comunique com sua raid e entenda que existem recursos que você pode utilizar de outros jogadores. Dica número 14. Comunique com a raid.
essa é para acabar com as dicas anteriores, tá? Seja uma pessoa comunicativa. Fale bastante. Fala, dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada, dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Se comunique, converse com sua raid. Não há coisa pior do que um tanque que fica calado. Qualquer raid leader vai falar pra você que ele odeia um tanque que não fala. Se ele fica escrevendo, se ele fica não falando em voz, se ele responde tarde ou se ele não responde, ele está em meio caminho andado para ser um dos piores tanques que uma raid pode ter. Você pode ser o tanque pica das galáxias. Se você não se comunicar, não souber conversar com outro tanque, ou com sua APT ou com seus healers, você vai ter problema em alguma luta. Então seja uma pessoa comunicativa, converse bastante, não tenha medo. Dica número 15. Releia suas habilidades. De vez em quando a Blizzard modifica uma habilidade e a nota sobre essa habilidade estava lá no fundinho das notas do patch de não sei das quantas. Então a sua habilidade modificou um pouquinho. Só que como tanque você tem que saber o que cada habilidade faz e sempre reler o seu livro de feitiço. Porque sempre você acha alguma coisa que você não conhecia ou que você não sabia que teve alteração naquela habilidade, ou porque você está mais experiente, você já tanca há meio ano, e como você há meio ano ganhou um X de experiência como tanque, você pode pegar essa experiência e misturar com a novidade que você leu no livro de feitiços e bolar um jeito melhor de tancar. Então sempre releia suas habilidades, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, abre o teu livro de feitiços e vai lendo suas habilidades. Dica número 16. Analise logs, observe outros tanques. Essa dica é mais avançada, tá? Existe um site que é o warcraftlogs.com. Ele é utilizado por grande parte dos maiores tanques do mundo para logar, para catalogar toda a luta que eles fazem em determinado boss, em determinada semana, dia, etc. Observando os logs, e isso é uma coisa bem avançada já, mas você pode sim aprender a observar os logs, tem um monte de vídeo no YouTube que ensina isso. Observando os logs, você pode ver qual é o esquema de utilização do outro tanque. Se ele utiliza esse CD, se ele utiliza o outro CD, nessa altura ele está utilizando isso. Se ele gosta mais de utilizar essa habilidade ou a outra, entendeu? Qual o spec que ele está usando para determinada luta, porque tem lá os talentos específicos para cada luta que esse tanque utiliza. Então analise bem os logs dos top tanques ou do tanque que você gosta, tá? E observe os outros tanques jogando. Vá no canal da Twitch, vá no canal do YouTube de um ou outro tanque gringo ou brasileiro, tanto faz, e observe como ele joga, como ele reage a determinada situação. Dica número 17. Vença o você de antes. Essa é meio engraçada, mas é verdade. Sempre tente se superar, tá? Sempre tenta superar o que você conseguia antes. Então, seja nos campos de teste, seja nas DG, seja em raid. Tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer é ser o único tanque em lutas de raid. Por quê? Porque eu consigo superar o que eu conseguia com 2 tanques, eu consigo com 1. Então eu consigo me superar. Ou então numa DG mítica plus 6, uma mítica plus 7, que você só puxava um pack de trash, tente puxar 2. Tente fazer com que você supere o você de antes. Você vai se sentir melhor, mais confiante como tanque e vai também conhecer seus limites. Dica número 18. Troque talentos a cada luta. Muitas vezes o pessoal pega um spec ou uma build de talentos e utiliza aquela build para puta o resto da expansão toda. Isso tá errado, tá? A Blizzard lançou esses talentos que você fica meio grog tentando escolher, exatamente para você ter essa escolha de talentos para cada luta, para você não ser a mesma classe para cada luta, para todas as lutas, desculpa. Então o que você tem que fazer? Você tem que analisar se esse talento é melhor nessa luta ou naquela. E se não é melhor nessa, então troca, coloca o outro. E sempre carrega aqueles tokenzinhos, tá? Que compra na Auction House ou com um scribe aí que você conheça ou alguma coisa, sempre leva aqueles tokenzinhos para trocar de talentos em cada luta. E experimenta bastante a troca de talentos.
Hoje você experimenta aquele talento, como foi sua performance? Amanhã você experimentou aquele outro talento no mesmo boss, como foi sua performance dessa vez? À medida que você vai conhecendo a luta e adaptando um talento, você vai ficando perfeito naquela luta. Então, sempre escolha talentos para cada luta ou para cada DG mítica que você vai fazer. Dica número 19. Troque trinkets ou gear para cada luta. Uma das coisas que o pessoal não se lembra é que cada luta difere no seu tanque. O que é que acontece? Muitas vezes você precisa de mais maestria nessa luta e de mais aceleração naquela luta. Se a luta é uma corrida de DPS, eu vou dar um exemplo do Ursoc. Se a luta é tipo Ursoc, você precisa de muita aceleração. Por quê? Não só você vai bater bastante, como você vai utilizar suas habilidades defensivas mais vezes. Então você precisa de bastante aceleração. Uma luta com Hades, por exemplo, você pode precisar de mais maestria ou de mais crítico, dependendo da sua classe. Então, se você tem um trinket ou outro que difere os seus stats lá, ou gear mesmo, que você tem eu tenho uma gear aqui que é quase toda focada em crítico, mas eu tenho outra que é quase toda focada em aceleração. Guarda essa gear, tá? E troca de gear dependendo da luta. Você vai ver uma melhora na sua performance incrível, tá? Então pensa nisso e faz esse tipo de modificação. Finalmente, dica número 20. Sempre tenta fazer o min-max da sua classe. Gente, o que é o min-max? O min-max é exatamente isso. Atingir o mínimo possível de uma coisa que você quer pouco e o máximo possível de uma coisa que você quer muito, tá? Então, o mínimo de dano tomado e o máximo de absorção, ou máximo de cura, ou máximo de CDs defensivos que você precisa, ou máximo de DPS se você tá afim de dar DPS como tanque. Vegeta! Olha bem! O que é que eu quero dizer com isso? Sempre utiliza os últimos encantamentos que tem, os últimos frascos e poções que existem, tá? E sempre utiliza a runa. E sempre, a partir daqui é o básico, mas agora o que eu vou falar é o seguinte: sempre utiliza poção de cura, porque não interfere com a sua poção de DPS ou de tanque. E sempre utiliza a poção de tanque, que você precisa 2 vezes na luta, logo no início da luta, tá? E depois ao meio da luta quando você precisar. Utiliza sempre essas poções. Ah, mas eu não uso nem isso. Você está fazendo errado, você deveria utilizar isso como um tanque bom, tá? Como um tanque que quer chegar num nível hardcore, tá? Então você sempre carrega essas poções, tá? Sempre utiliza elas nas lutas, no mínimo 2 vezes por luta, tá? E aí você sim vai começar a atingir o seu min-max de cada luta que você for fazer numa raid. Galera, foram as dicas, 20 dicas para fazer de você um tanque melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, dá um like, comenta o que vocês acharam, tá? E da minha parte, muito obrigado por terem assistido. Um beijo e até mais. Valeu! O Shield tem padrim? Tem sim, cara, e veio cheio de recompensas pra galera. No padrim do Shield você vai encontrar diferentes formas de ajudar o canal e todas as vantagens que o Shield traz de volta para a comunidade. Tem dias de jogo com o Shield, tem sorteios e até vlogs e lives gravadas com os padrinhos. Confere lá em padrim.com.br/ShieldSlamBR.